Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Nestas eleições, 134 presos e 36 internos da Fundação Casa devem exercer o direito ao voto aqui em Guarulhos. Acompanhe a nossa reportagem. As eleições são consideradas o maior momento da democracia. Todos os cidadãos maiores de 16 anos têm o direito a voto, inclusive os presos provisórios e os internos. Você sabia disso? São todos aqueles presos que estão aguardando julgamento, ou seja, ele não houve ainda uma sentença definitiva. Então, enquanto não há uma sentença judicial definitiva que transitou em julgado, todo preso nessa condição pode estar exercitando o voto, né? Ou seja, está indo na urna no dia 1º de outubro e segundo turno está escolhendo os seus candidatos. Atualmente em Guarulhos, eles ficam no centro provisório, centro CDP, né? Centro de Detenção Provisória. E contamos hoje atualmente com 134 presos que optaram em votar. Ou seja, são todos os presos que estão aguardando julgamento que podem votar? Sim, eles podem, mas desde que eles solicitem à Justiça Eleitoral esse direito, né? E quando é solicitado, a Justiça Eleitoral se dirige até esses estabelecimentos para estar fazendo a coleta biométrica e esse fato, ou seja, essa circunstância foi realizada em maio. Lembrando que os menores que estão na Fundação Casa, que estão sob medida socioeducativa, também optaram por votar, muitos deles, que é o caso da Fundação Casa Guaí e Fundação Casa Guarulhos, totalizando em torno aí de 36 internos. O voto do preso provisório foi implantado no estado de São Paulo em 2010. Nas últimas eleições, em 2014, foram instaladas 89 sessões, com 4.314 presos aptos a votar. A votação acontece nos centros de detenção provisória ou nas unidades de internação, como a Fundação Casa. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral disponibiliza uma urna no local, no estabelecimento onde eles estão presos, e o centro de detenção ou o centro da Fundação Casa orienta entre 8 da manhã e até 17 horas cada um dos internos ou presos a estarem votando, está habilitando. Para alguns adolescentes da Fundação Casa Guaí, o ato de votar é muito importante para que eles se sintam incluídos e integrados na sociedade. Por isso, tiraram lá mesmo o título de eleitor, para poderem votar já nessas eleições. Para a melhora das coisas, né? Para voltar, para pensar no próximo também, né? Para ajudar o bairro também, as comunidades mais carentes também ali que tem necessidade ali, no hospital ali, nos remédios, farmácia, escolas. Também eu voto para isso, para ajudar as pessoas, né? Meu voto vale, né? Você acha que com o voto você consegue mudar alguma coisa? Não, consigo. Se todo mundo pensar assim, consegue sim, lógico que consegue. Uma melhora para melhorar a sociedade, saúde, tudo isso que inclui na nossa vida, postos, escola, as crianças, a sociedade lá tranquila, sem problemas. O adolescente que está privado de liberdade, ele acredita que ele não faz parte da sociedade, que não está lá fora e não pode participar das questões de escolha de voto, referente até quem vai fazer escolher a escola, ou então até mesmo se tem asfalto ou não tem. Mas ele acredita que pode fazer escolhas da política pública, porque a gente conversa e vem explicando para ele, já vem gradativamente. O título eleitoral foi a proposta inicial para isso, abre uma consciência do voto,
e acaba gerando a democracia, que é o sistema que a gente vive e acredita nele. Quando vocês conversam com eles sobre isso, sobre cidadania, sobre democracia, sobre a parte do voto, qual o retorno que vocês têm tido da parte deles? É positivo, né? O adolescente ele então começa a discutir referente a problemas sociais, coisas que ele não fazia anteriormente. Eles, por exemplo, a gente teve em algumas das palestras e encontros que a gente teve a respeito de um voto consciente, eles começaram a discutir a respeito de coisas, por exemplo, como saneamento básico, que eles não sabiam que tinham direito e a quem reclamar. Por exemplo, ir à Câmara, né? Eles não tinham ideia o que era a Câmara de Vereadores ou até mesmo quais eram as funções dos prefeitos. Quando a gente conversa com o adolescente, ele começa então a dar nome para os problemas e entender a sua forma de participar, que o voto é importante, então ele não acredita ele acredita que dá para ter uma mudança, uma transformação no próprio sistema. A TV Câmara Guarulhos realizou na última sexta-feira uma reunião com representantes de candidatos à prefeitura da cidade. A partir do dia 2 de setembro, esta sexta-feira, a TV Câmara transmitirá ao vivo entrevistas com os prefeituráveis. Comandada pela equipe de produção da TV Câmara e pelo diretor de comunicação Sérgio Lessa, a reunião contou com a presença de representantes de 8 dos 9 candidatos a prefeito. Neftalis Filho, do PPL, acompanhou os assessores. Anselmo Pires, vice de Albertão, do PSOL, também compareceu ao encontro. Mandaram representantes Carlos Roberto, do PSDB, Eli Correia Filho, do Democratas, Guti, do PSB, Martelo, do PSD, Jorge Wilson, do PRB e Wagner Freitas, do PTB. Eloy Pietá, do PT, não compareceu ou mandou representante à reunião. Durante o encontro, as regras do programa foram explicadas. Ficou determinado que todos os candidatos terão tempo igual para as respostas e que as perguntas serão as mesmas para todos os participantes. Para garantir igualdade entre os candidatos, ficou acordado também que as perguntas serão encaminhadas às assessorias 24 horas antes do programa para que o primeiro candidato a ser entrevistado não seja prejudicado por não conhecer as perguntas. A ordem que as entrevistas acontecerão também foi definida na reunião. Os nomes dos candidatos foram sorteados um a um após ser mencionada a data em que o programa será realizado. Acompanhe as datas e os nomes dos candidatos definidos em sorteio. 2 de setembro, Albertão, PSOL. 5 de setembro, Martelo, PSD. 9 de setembro, Eli Correia Filho, Democratas. 12 de setembro, Neftalis Filho, PPL. 14 de setembro, Guti, PSB. 16 de setembro, Carlos Roberto, PSDB. 19 de setembro, Wagner Freitas, PTB. 21 de setembro, Jorge Wilson, PRB. Após a reunião, todos os presentes foram convidados a falar com a TV Câmara. Os representantes do PSDB, PSOL e o candidato pelo PPL, Neftalis Filho, aceitaram falar. Essa iniciativa da TV Câmara é muito importante, porque Guarulhos ela não tem muita informação, né? Hoje nós somos atacados por emissoras de São Paulo e nossa propaganda eleitoral ela não é transmitida. Então, todos os meios de comunicações que puderem informar o eleitor, o cidadão guarulhense, é muito importante, e eu não pude deixar de prestigiar e vim pessoalmente a parabenizar a TV Câmara por essa iniciativa. Eu quero parabenizar a iniciativa, né, da TV Câmara, né, por estar abrindo esse espaço, né, para os candidatos a prefeito da cidade de Guarulhos, e nós do PSOL, nós estamos vendo isso assim, com a grande perspectiva, né, de poder estar dialogando com toda a população de Guarulhos através dos meios de comunicação dessa cidade. Então, parabenizar você pela iniciativa, e a gente estamos muito assim, otimistas, né, e muito agradecido pelo espaço que nós estamos cedendo, né, para o partido PSOL e como para todos os outros partidos também. É uma expectativa muito grande, uma iniciativa também muito boa por parte da TV Câmara, né? Guarulhos a gente sabe que carece de mídia, e é importante os candidatos terem essa oportunidade, essa chance de mandarem suas mensagens num tempo tão curto, uma campanha difícil, diferente de tudo que a gente tem visto, né, nas últimas eleições, e eu acho que é uma grande oportunidade das pessoas conhecerem a mensagem. Produtor da TV Câmara, Alessandro Tarso, também comentou a reunião.
foi bastante satisfatório o encontro, na verdade, porque eles chegaram tudo no horário, né? Praticamente todas as pessoas respeitaram o acordo que a gente fez o sorteio de forma muito clara, isonômica e, na verdade, eu acho que eles já estavam bastante bem informados, até porque o processo não é uma coisa tão complexa, assim, é uma coisa até relativamente simples, mas eu acho que correu tudo bem, tanto é que eles estão, todos eles aparentemente satisfeitos e eu acho que isso é um ganho que a gente tem para a nossa TV, para a nossa cidade e para o processo eleitoral, que eu acho que é o mais importante no fim das contas, né? Responsável pela diretoria de comunicação da Câmara, Sérgio Lessa, falou que a igualdade de tratamento entre os candidatos facilitou o andamento da reunião. Não tivemos muita dificuldade, porque, afinal de contas, era um sorteio de datas e entrevistas. A isonomia que vai prevalecer, então o tempo dado para cada candidato será igual. Então, o primeiro que for entrevistado até o último, eles terão o mesmo tempo de resposta, responderão as mesmas perguntas, então praticamente não houve nenhuma controvérsia, apenas alguns esclarecimentos que a comissão organizadora fez as devidas explanações. Então, creio que atingimos nosso objetivo. Dos 9 candidatos a prefeito da cidade, tivemos a presença e a participação de 8. O PT não se manifestou interesse em participar, não respondeu aos e-mails, não compareceu. Então, pelo regulamento, ele está automaticamente excluído dessas entrevistas. Lembrando que foi feita uma ata ao final dos trabalhos, todos concordaram e nossa intenção é utilizar a estrutura da TV Câmara, a estrutura dessa TV pública, para levar ao cidadão, para levar aí ao eleitor uma deficiência que a cidade de Guarulhos hoje não tem, que é um canal aberto. Hoje a dificuldade de chegar à informação, de chegar às propostas dos candidatos para o eleitor é muito difícil nessa cidade. Então penso, né, que a Câmara Municipal está cumprindo com o seu papel por meio da diretoria de comunicação e que vamos fazer de tudo, né, para que o eleitor tenha bastante subsídios para estar aí bem informado e na hora de votar fazer um voto consciente para que seja eleito o melhor prefeito para a nossa cidade. No próximo bloco, relembre a sessão ordinária de quinta-feira, dia 25. Nós voltamos já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões, para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na sessão da última quinta-feira, dia 25, os parlamentares deliberaram 9 itens no grande expediente. Foram 8 requerimentos e um projeto de decreto legislativo.
O projeto concede o título de cidadão guarulhense ao comandante da Base Aérea de São Paulo, o coronel aviador Reginaldo Pontiroli. Durante a sessão, os vereadores abordaram problemas relativos à iluminação pública na cidade. Ontem nós fomos surpreendidos com a reportagem da SPTV, aonde mostrou mais de 12 mil postes de iluminação estão às escuras. Então essa é uma preocupação muito grande para todos nós, porque nós temos que zelar por essa cidade. Sabemos que essa preocupação tem sido todos os munícipes, porque nós, moradores aqui, nós pagamos, né, a COSIP pela iluminação, e esse benefício que deve ter na cidade, ele está deficiente. Qualquer morador que passe aqui na Dutra, olhando para Guarulhos, percebe-se a escuridão dessa cidade. Então nós precisamos tomar providências para que essa situação não permaneça, não continue, né? Precisamos melhorar essa situação. Mais uma vez, vereador De Agostinho, nossa cidade aparece, vereador Edmilson, no SPTV falando da escuridão que se encontra a nossa cidade. Nós temos usado várias vezes essa tribuna para trazermos, Elza, este assunto, até porque na nossa cidade, como foi dito ontem na matéria, a taxa continua sendo cobrada. O serviço não está sendo entregue, mas a taxa, a arrecadação, cada munícipe continua pagando. E nós ingressamos ali no Ministério Público pedindo a suspensão desta taxa, até que realmente, vereador Elmer, a iluminação pública possa realmente, né, ser melhorada na nossa cidade, onde realmente o munícipe possa andar à noite na sua cidade, nas ruas do seu bairro e realmente ter aquela iluminação, vereador pastor João Barbosa, porque é um absurdo. Os 34 vereadores desta casa são cobrados todos os dias nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes, munícipes entregando, e cada vereador aqui faz ofício, manda para frente, mas infelizmente não somos atendidos, e isso é realmente lamentável. Iluminação essa que também está sob júdice. E por que está sob júdice? Porque os procuradores do município, que têm que orientar o executivo com relação à elaboração do edital e tudo mais, não tiveram a devida cautela, e a segunda empresa está questionando. E com isso, mais uma vez, quem está a perder com isso é a cidade. Outro assunto levantado foi a possível retirada de 530 famílias de um terreno no Recreio São Jorge. Eu fui procurado semana passada por alguns moradores lá da região do Recreio São Jorge. E moradores de várias ruas ali da região, apavorados ali, que estavam ali num processo, não é nem de reintegração de postos, que eu falei para eles que eu não sabia que tinha reintegração de postos naquela região, não tinha esse conhecimento, e na verdade eles estavam preocupados que teriam que sair das suas casas. Desde 2009, o Ministério Público tem uma determinação para que tire aquele pessoal dali, que é uma área de APP, uma área de risco. Então o pessoal teria que sair, e a Prefeitura está vendo alguns empreendimentos na região dos Pimentas para que essas pessoas possam ir para lá. Então já está feito mais ou menos o acordo com esse pessoal. Mas tem muita gente ali que ainda não sabe o que está acontecendo, não sabe do acordo. A própria Prefeitura colocou o pessoal ali, em 2011 já tinha um pessoal ali, para poder levar informações, colocou o pessoal de plantão ali também na região ali, em 2012, 2013, o pessoal ficou de plantão ali na região, o pessoal da Prefeitura, para orientá-los. E muita gente não sabia o que estava acontecendo, e a Prefeitura já está conversando com eles, os que não sabem estão indo até a Secretaria de Habitação e estão resolvendo. E se Deus quiser, o mais rápido possível, esse pessoal
eles estarão indo para um empreendimento ali na região dos Pimentas. Então, não é desapropriação naquela região, não é reintegração de postos, não é nada. Apenas uma determinação do Ministério Público para que esse pessoal seja removido dali para uma outra área, um novo empreendimento, exatamente pela situação deles, numa área de risco, numa área de preservação ambiental. Então, por esse motivo. Então, conversando com o pessoal, tivemos na Secretaria de Habitação para poder prestar esclarecimento para esse pessoal, para que eles não fiquem aí nesse desespero. O Dia do Soldado foi celebrado por alguns parlamentares. E hoje não poderia deixar de fazer homenagem aos soldados, à Polícia Militar, ao Exército, à Aeronáutica, à Guarda Civil Metropolitana, que são os heróis que cuidam da nossa segurança, que cuidam para a gente dormir sossegado em casa, nas ruas, muitas vezes injustiçados, enfrentam aí o crime organizado, então não podia deixar de fazer homenagem. Neste momento, o vereador Geraldo Celestino, como também já parabenizou o Dia do Soldado, também quero parabenizar a todos, que Deus abençoe, das Forças Armadas, das Polícias Militares de todo o nosso país, da Guarda Municipal, que Deus abençoe a cada um, que realmente possam continuar desenvolvendo o seu papel, que não é fácil, vereador Heleno, que a gente sabe que hoje, do jeito que está a violência, a falta de lei, porque se a lei fosse cumprida, com certeza estaríamos melhor. Mas vamos continuar tendo fé que um dia isso vai mudar. A proibição de usar o espaço Casa do Capote para que produtores culturais transmitissem uma mostra de cinema foi um dos temas abordados durante o pequeno expediente. Eles se reuniram na casa do professor Gilmar, que fica aqui no bairro do Macedo, para fazer uma mostra do filme livre de produções que eles consideram importantes. Surpreendidos foram por 2 funcionários do SDU, 3 viaturas e todo um aparato para impedir que a atividade acontecesse, sob o pretexto de que o local não tinha autorização para o funcionamento. Foi feito um auto, uma notificação seguida de um auto de multa, onde multaram o professor Gilmar, com a alegação de que, segundo o corpo do auto, diz que não se tem a licença de funcionamento. Trata-se de uma residência que acolhe diversos produtores culturais da cidade. Trata-se de um espaço chamado Espaço Casa do Capote, porque fica aqui na Rua do Capote, aqui próximo do Clube do Macedo, e foram impedidos de realizar sua atividade. Impedidos com a argumentação escrita e assinada pelo agente público, pelo agente de fiscalização que lá esteve, questionando a falta dessa documentação. Mas trata-se de uma residência. Mesmo assim, argumentou que em outras atividades, as atividades tinham som alto, que não era o caso dessa. Se argumentou que atividades eram feitas lá e que não poderiam ter sido feitas, sem em nenhum momento utilizar o que diz a lei e o que diz, sobretudo, a Constituição, do ponto de vista da liberdade de manifestação cultural, da liberdade de criação cultural, da liberdade das pessoas se reunirem. Então eu gostaria aqui de deixar claro que esse evento, que chamou-se Cineclube Incinerante, são de pessoas que produzem cultura na cidade, não podem ser tratados da forma que foram tratados, não podem ser impedidos de se reunir. Existiam por volta de 15 pessoas, não se tratava de uma multidão que estava atrapalhando o sossego de ninguém, e mesmo se assim o fosse, a legislação que está sendo utilizada para penalizar aquele local e seu proprietário é uma legislação autoritária, é uma legislação que não cabe mais nos tempos de democracia que nós vivemos hoje. Então quero prestar minha solidariedade, mas mais que a solidariedade, estamos entrando hoje à tarde com um pedido com urgência para que a Prefeitura nos esclareça sobre quais os motivos que levaram a essa interdição de uma atividade cultural, porque se a coisa pegar, daqui a pouco nós vamos estar impedidos de fazer qualquer tipo de manifestação e não podemos concordar com isso. No próximo bloco, continue com a sessão ordinária da última quinta-feira. Não saia daí.
A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A dengue ela é caracterizada como uma doença febril aguda de um amplo espectro clínico. Os principais sintomas são dor de cabeça, dores no corpo, dores musculares, manchas na pele, dor atrás dos olhos. Geralmente são esses sintomas. Há casos mais graves que pode evoluir para, por exemplo, choque ou até mesmo um quadro hemorrágico. Os primeiros sintomas que eu tive foi uma febre, dor nos olhos e atrás da cabeça e uma indisposição bem grande. A partir do terceiro dia eu comecei a ter os sintomas como vermelhidão na pele, coceira e enjoo. No começo eu achei que era uma gripe, só a partir do momento que eu tive a coceira e a vermelhidão no corpo que eu comecei a suspeitar que era uma dengue. A dengue dá muita indisposição, a pele ela fica inchada, vermelha e você acaba sentindo muita dor ao tocar as coisas, ao manusear objetos. Demorou em torno aí de 9 a 10 dias para assumirem todos os sintomas. A dengue hemorrágica ela é a forma grave da doença. Ela pode evoluir com um quadro de choque e também pode ter quadros hemorrágicos. O principal tratamento da dengue está associado com a hidratação, então precisa ingerir muito líquido, porque não tem um medicamento antiviral. Após você ingerir muito líquido, você pode tratar, por exemplo, os sintomas com analgésicos. Tomei só o paracetamol e muita água. Automedicação jamais. Deve procurar o serviço de saúde. A dengue pode matar. De volta com a sessão da última quinta-feira, dia 25. Na Tribuna Livre, o orador Nelson Roberto Zanotto apontou os problemas de conservação de ginásios de esportes guarulhenses. Com o ginásio de esportes João do Pulo, parado por uma obra interminável há quase 3 anos. Os problemas referentes ao ginásio Pascoal Tomeu, que já passa de 1 ano e meio que está interditado por falta do AVCB. Eu estive em conversa com o comandante lá, ele me informou que é muito pouca coisa para estar parado aquele monumento. Os problemas também que nós temos com o ginásio de esporte Fioravante Ervolino, que, segundo informações, não sei se é verídico ou não, o vereador Edmilson pode nos relatar depois, numa ação do nobre vereador, foi concedido a um motoclube. Ainda nós temos o ginásio, o Arnaldo José Celeste, que a gente conhecemos por Ponte Grande, que está com problemas intermináveis há anos na calha, e quando chove inunda. É o único ginásio que nós temos hoje. E inunda a quadra, inunda os vestiários, inunda tudo lá. Agora fizeram uma gambiarra lá, inventaram uns tubos lá para sair a água pelo ralo dos vestiários. Em vez de arrumar a calha, vai fazer uma gambiarra. Interditado também está o estádio Oswaldo de Carlos, que já deveria ter sido interditado há muito tempo, que está em péssimas condições.
só foi interditado por ocasião que um atleta sofreu uma fratura grave. E nesse dia 18 de fevereiro que nós estivemos aqui, nós fizemos a denúncia da situação do estádio. E teve que um atleta se ferir gravemente, uma fratura feia, ficou internado vários dias, e aí resolveram interditar o espaço. É uma pena que tem que acontecer coisas drásticas para que as coisas aconteçam. Temos lá na Tranquilidade o estádio Antônio Soares de Oliveira, conhecido Campo do Flamengo. Foi construída uma arquibancada que não foi aprovada pela Federação Paulista e não podemos usar. O que eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, assim como é a função ao qual vocês foram eleitos, que nos ajudem fiscalizando, visitando esses espaços. Não só neste ano que é ano de eleição, 2 minutinhos, por favor, presidente. Não só neste ano que é eleição, mas em todos os anos, que estão em péssimas condições, e cobrar do Executivo o que precisa ser cobrado. Já o orador Walter Caselli discursou sobre política. A minha fala é sobre metamorfose política. Metamorfose significa mudança. É a transformação de um ser em outro. Talvez igualmente na política, onde alguns iniciam-se com um ovo, alimenta da necessidade do povo, aumenta-se de soberbas e posteriormente forma um casulo. Essa transformação resulta em uma espécie de borboleta e sai voando pelos espaços que lhe convém. Essa metáfora se assemelha aos políticos que abandonam seus fiéis eleitores, onde após os seus voos retornam 4 anos depois em busca de uma nova gestão. Uma eleição não termina após ser eleitos ou reeleitos. Todo o período de seus mandatos deverão ser considerados a cada dia uma nova eleição. O assunto central abordado no grande expediente foi a inconstitucionalidade da lei municipal que incorpora gratificação ao salário dos procuradores do município. Essa ação que tem como autor o Procurador-Geral de Justiça do Estado, publicada no último dia 22 agora, declarou inconstitucional a lei de 2011, que é a lei 6896, e também inconstitucional por arrastamento a lei municipal 7481 de 23 de junho de 2016. Então eu gostaria aqui de primeiro chamar a atenção que nós precisamos debater melhor esses assuntos, que era o que eu pedi à época, para que a gente não incorresse nesse tipo de erro, que cria uma situação que já estava anteriormente desenhada, que teríamos problemas, mas mesmo assim, acho que muito, tendo em vista aqui a presença dos procuradores, se votar meio que de qualquer jeito. Então está aqui, hoje o resultado é tornar as duas leis inconstitucionais. Mais do que isso, no corpo aqui do acórdão também coloca essa questão, inclusive de fraude processual, de uma tentativa de se burlar através da criação de leis sobre leis que chegou a esta situação aqui. Então eu gostaria aqui de me posicionar que havia demarcado aqui o meu voto. Mais do que demarcar o voto, tinha conversado com alguns colegas de que eu achava que nós deveríamos estudar melhor a matéria do que votar da forma que nós votamos. Não tenho absolutamente nada contra o trabalho dos procuradores, exercem um trabalho fundamental para o nosso município, porém, acho que a proposta de lei que tramitou nessa casa tinha razões para um debate muito maior. Eu fui um dos vereadores que muito questionei quando chegou nessa casa, vamos dizer assim, pela terceira oportunidade, projeto de lei da autoria do Executivo, por si só querendo incorporar as gratificações criada por uma lei ainda de 2011 para os atuais procuradores do município. Para quem não sabe, hoje em torno de 80 procuradores que defendem o interesse do município. A questão é muito, de certa forma, polêmica,
porque o salário hoje de um determinado procurador gira em média aqui na cidade no valor de R$5.000. Esse valor sabemos que é muito baixo, não reflete a média de mercado desta profissão. Sabemos que cidade como Campinas, Ribeirão Preto, até mesmo a capital, o valor médio de um salário de um procurador não é o que hoje se pratica na cidade de Guarulhos. E isso ainda lá em 2011, procuraram criar uma forma de adequar a situação, mas não de forma direta. A atual gestão, que naquela época já era o nosso prefeito Sebastião Almeida, através da Secretaria de Governo, acharam uma forma de criar a dita gratificação por assiduidade e zelo. Ora, a gente sabe que as carreiras jurídicas, como outras, elas já exigem, de certa forma, o zelo e não menos também a assiduidade. Mas preferiu-se arriscar, como muito vem ocorrendo na administração pública com relação aos direitos de todos os servidores do município. Este não é o único caso que vai ter essa gratificação questionada. Sei que outras questões judiciais virão com relação às gratificações. Aí, para buscarem uma solução, encaminha-se para esta casa a criação de uma lei regularizando eventual queda da então gratificação, eventual queda. Pois bem, o município tem hoje em torno de 80 procuradores. O texto da legislação que foi encaminhado para essa casa era muito nítido que poderia cair. Era muito nítido. Como muito bem disse o vereador Edmilson, foi por arrastamento. O que significa? Eu estou incorporando algo de uma lei que foi julgada ilegal, então eu não posso incorporar. O que o prefeito deveria ter feito? Uma reforma administrativa adequando os salários deles sem fazer referência a nada do passado. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!